Hoje é o dia mais importante e decisivo para a campanha de Bolsonaro porque vai acontecer a entrevista para o Jornal Nacional. E apesar de alguns estarem dizendo que Bolsonaro não está se importando com isso, é balela. Bolsonaro está se preparando para uma guerra, assim como William Bonner e Renata Vasconcelos. O dia de hoje é mais importante do que qualquer peça publicitária de campanha e Bolsonaro chegará em baixa com um novo resultado de pesquisas. E ele precisa promover a sua narrativa de perseguido para fugir da prisão. Então hoje é muito, mas muito importante. E claro que aqui no canal faremos toda essa cobertura. Assim que a entrevista terminar, eu gravarei o vídeo e vou subir em um horário diferente, possivelmente por volta das 9h30 da noite. Então fiquem ligados aqui no canal. Você possivelmente não será notificado, tá bom? Então você vai ter que entrar aqui no YouTube para ver esse meu comentário e só por isso já vale o seu like e também a sua inscrição. E a entrevista, pessoal, ela é importante porque o Bolsonaro ele vai poder tentar falar para uma grande quantidade de pessoas. Apesar de estarem sendo previstos panelaços e protestos contra o Bolsonaro, a maior parte da população vai acompanhar o que o Bolsonaro está dizendo. Seja por interesse ou apenas pela curiosidade de ver Bolsonaro dando algum tipo de chilique, como ele fez em 2018. Então essa entrevista vai ser uma entrevista com grande audiência, porque todo mundo quer ver como que o Bolsonaro vai se comportar de frente para o William Bonner e também para a Renata Vasconcelos, talvez esperando aí uma repetição do que aconteceu em 2018. Só que o cenário de 2018 não poderá acontecer em hipótese alguma. Se Bolsonaro quiser ir para o JN distribuindo patadas, ironias, como ele fez em 2018, ele vai quebrar a cara e vai se dar muito mal. Porque o cenário hoje é completamente diferente do cenário de 2018. Em 2018, Bolsonaro era simplesmente um azarão. E ele estava acostumado a aparecer em programas de televisão, Super Pop, CQC, atuando daquela forma. Um deputado federal desbocado, um deputado federal que falava o que pensava e distribuía patadas. Então a postura dele no Jornal Nacional, quando ele já estava bem consolidado nas pesquisas, apenas reforçou aquela imagem que ele já tinha em programas de menor expressão, como o Super Pop, o CQC e também o programa Pânico. Bolsonaro naquele momento demonstrou uma autenticidade que agradou os seus apoiadores. Mas hoje o cenário é completamente diferente, porque Bolsonaro ele é o presidente da República. E mais ainda, Bolsonaro não pode adotar o discurso radical. Vocês sabem muito bem disso. O discurso radical que eu falo é o discurso de ataque às instituições, ao TSE, ao STF. E por que ele não pode fazer esse discurso? Porque esse discurso radical está afastando ou afastou uma parcela de apoiadores do Bolsonaro, que ele precisa trazer de volta. Então, se você reparou nos últimos dias, o Bolsonaro deu uma amansada no discurso dele. Faz tempo que ele não ataca o STF, faz tempo que ele não ataca o TSE. E não é por qualquer tipo de trégua com o Alexandre de Moraes ou medo do Xandão. Não. Bolsonaro não está atacando as instituições porque ele precisa trazer aquele apoiador ou aquela pessoa que não gosta do discurso radical. E ele precisa fazer isso para poder crescer nas pesquisas de intenção de votos. Porque quanto mais distante ele fica do Lula, ou quanto mais tempo ele demora para abocanhar votos do Lula, menos doações de campanha chegarão para a campanha do Bolsonaro. E vocês sabem muito bem que a campanha do Bolsonaro tá mal de grana, porque é uma campanha grande a do PL, tem deputado, tem senador, tem governador e também tem o presidente. E o Bolsonaro precisa evitar o processo de cristianização, ou seja, o abandono. Cristianização é um termo político para abandono do seu próprio partido. Como vocês viram no final de semana, o link está aqui no card. E hoje essa entrevista pode ser o grande momento de ressurgimento do Bolsonaro ou a pá de cal em tudo isso. E o que você acha que vai acontecer? Será a pá de cal na campanha de Bolsonaro ou o ressurgimento do presidente? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E há um elemento que nós vamos ter que observar nessa entrevista do Bolsonaro, que é a relação dele com a Renata Vasconcelos. Em 2018, o momento mais marcante da entrevista, que é lembrado até hoje, foi o embate que ele teve com a Renata Vasconcelos, que divide a bancada com o William Bonner, quando ele falou do salário que ela recebia, que é um salário menor do que do William Bonner. O que é óbvio, porque Renata Vasconcelos ela tem uma posição hierárquica abaixo do William Bonner com funções diferentes. Então eles, apesar de apresentarem o programa juntos, eles não possuem as mesmas funções dentro da Rede Globo. Então é claro que o Bonner vai receber um salário superior. Mas o Bolsonaro ele jogou com isso e quis mostrar ou passar a ideia que a Globo ela promove desigualdade salarial entre homens e mulheres. E pegou muito mal aquela fala do Bolsonaro
e a reação da Renata Vasconcelos mostrando o desconforto dela também favoreceu a narrativa ou a imagem criada pelo Bolsonaro. Só que agora ele não pode fazer isso. E por que não? Porque Bolsonaro precisa crescer com o voto feminino. E hoje é justamente o voto feminino que atrapalha Bolsonaro de crescer, inclusive dentro dos apoiadores evangélicos, dentro da população evangélica. Porque as mulheres, elas rejeitam Bolsonaro. Você sabe disso. A mulher mais rica, a mulher mais pobre, passando por todas as profissões, elas rejeitam Bolsonaro. Então há um temor que Bolsonaro acabe destratando Renata Vasconcelos, afugentando não somente aquele apoiador, aquela pessoa que não quer o discurso radical, mas também o público feminino e a toda essa questão ou essa estratégia por parte da campanha de envolver Michele Bolsonaro para tentar de reduzir a rejeição de Bolsonaro com o público feminino. Então Bolsonaro pode colocar tudo a perder. E estão dizendo aí, pessoal, que o Bolsonaro não está se preparando para essa pesquisa, para essa entrevista. Que o Bolsonaro teria recusado fazer o media training, que é o treinamento de algumas perguntas, como que você vai responder algumas perguntas, o que você tem que falar. Disseram aí, até foi a Vera Magalhães que trouxe a informação no Jornal o Globo, que o Bolsonaro estaria recusando fazer esse treinamento. Eu acho que essa é uma grande bobagem, na verdade. Aquela velha guerra híbrida. O que seria a guerra híbrida? Aqueles mais antigos do canal vão se lembrar que guerra híbrida é você lançar uma informação que não é necessariamente uma informação mentirosa, mas uma informação que não é muito amparada à verdade para provocar confusão. Então eu vejo que nesse caso isso pode estar acontecendo de novo. Estão lançando essa história que o Bolsonaro nem está se preparando para essa entrevista do Jornal Nacional. Porque caso ele tenha um bom desempenho, vou mostrar, tá vendo só? O Bolsonaro foi bem porque ele é autêntico, ele tirou de letra a entrevista do Jornal Nacional, porque nem precisou de treinamento, porque ele é autêntico, ele é espontâneo, e é isso que os apoiadores do Bolsonaro, aqueles que gritam mito pra ele, querem ouvir, que ele é autêntico, que ele é espontâneo. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está sendo preparado para isso, da mesma forma que o William Bonner e a Renata Vasconcelos também estão se preparando para enfrentar o Bolsonaro. Agora, perguntas batidas sobre pandemia, sobre rachadinha, isso tudo o Bolsonaro já sabe como responder. Na pandemia ele vai falar toda aquela história que foi melhor, aquela história toda. Sobre golpe, ele vai falar que isso é uma bobagem, e de fato é uma bobagem mesmo, então ele vai saber se sair bem nessa resposta. E no caso da rachadinha ele vai falar que é da família dele. Essas são as respostas que o Bolsonaro vai dar. A grande questão são 40 minutos de entrevista. Vai ser difícil o Bolsonaro manter o controle, porque ele não é bom nesse jogo. E quem vai fazer as perguntas mais pesadas para o Bolsonaro, ao que tudo indica, será a Renata Vasconcelos. Justamente para cutucar o Bolsonaro, para extrair uma reação que poderá liquidar a candidatura do Bolsonaro. Então vamos ver como será essa preparação do pessoal do Jornal Nacional. Vai dar tempo de checar ao vivo as respostas do Bolsonaro, então ele vai poder ser confrontado diferentemente do podcast. Então quero muito saber como será essa entrevista do Jornal Nacional hoje, que faremos a cobertura, obviamente logo depois que sair, que terminar por volta das 9h30, vai começar às 8h30, vai terminar lá pelas 9h10, gravaria o vídeo aproximadamente 9h30, 20 para as 10, já teremos o vídeo aqui no canal, então você precisa se inscrever. Você está ansioso para essa entrevista? Coloque nos comentários. E hoje saiu mais uma pesquisa de intenção de votos, novamente a pesquisa da FSB-BTG. E a distância do Lula para o Bolsonaro caiu um pouquinho, foi para casa ali dos 9%. Lula se manteve com 45%, Bolsonaro ele vai agora para 36%. É um resultado que é compatível com o que nós estamos vendo desde as últimas semanas e nós temos que analisar essas pesquisas semanais como se fossem vôlei dos anos 80 e 90. O que eu quero dizer? Naquela época, quando uma equipe fazia um ponto, ela tinha que confirmar o ponto no saque seguinte. Tá? Então nós temos que ver isso. Nós temos que ver a tendência que foi lançada em uma pesquisa e se ela se confirmará na pesquisa seguinte. E o que eu vi, observando todo o histórico da FSB, é novamente que o Bolsonaro não teve um crescimento real nas pesquisas. Porque ele sempre fica oscilando desde a saída do Sérgio Moro na casa ali dos 33%. E o Lula também. Se houve um crescimento por conta da redução do ICMS que barateou os combustíveis, foi ali de 1%, um crescimento pequeno. Então eu vejo que o cenário está muito estável desde o início da série histórica, o que é péssimo para Bolsonaro. Havia a expectativa que o Bolsonaro estivesse mais perto do Lula, mais próximo, agora nesse momento, final de agosto, início de setembro, o que não aconteceu. Bolsonaro ainda está distante, não é um resultado que o Bolsonaro se aproximou dos 40%. Não,
Lula tem 45, Bolsonaro tem 36. E se você quiser entender isso que eu falei sobre o não crescimento do Bolsonaro, eu vou deixar o link aqui no card da análise que eu fiz da pesquisa Quest, que vale também para a pesquisa de hoje da FSB. Semana passada a diferença estava de 11 pontos, agora está 9, na semana retrasada estava de 7 pontos. E é claro que esse resultado atrás nas pesquisas faz com que o Bolsonaro chegue bem pressionado no Jornal Nacional. E ele vai tentar levantar todas aquelas histórias, possivelmente de perseguido político, em rede nacional, porque essa é a oportunidade que ele tem para poder lançar a narrativa de fuga da prisão. Talvez ele nem vá lá para tentar ganhar votos, mas sim para fugir da prisão, porque ele está vendo que a vaca já foi pro brejo e ele não consegue crescer consideravelmente nas pesquisas. Ansioso para essa entrevista de hoje? Eu estou.